Olá, boa tarde a todos. Eu, Eliane de Araújo, aqui pelas ondas da Vibe Mundial, né? E uma alegria estar aqui, né? Já há quase 30 anos nessa rádio, que é uma família aí para mim. Tenho um maior carinho por esse projeto, né? Fundado aí pela Dona Lucy e a equipe toda. E também gratidão, né, a todos aqueles que apoiam, né, de alguma forma a Consciência Cósmica, que é o espaço que eu fundei há 27 anos atrás. Então, é isso, pessoal. Estamos aqui junto na área da comunicação, né? Procurando levar um pouquinho de consciência a todos, né? E o tema que eu escolhi hoje é o tema sobre a cocriação ou sonhador. Como é que anda o seu lado sonhador, hein? Você já desistiu de sonhar, né? Tem aquela coisa assim, pés no chão, cabeça nas estrelas. Tem... Acho que até o nome do título de um livro do Dr. Lai Ribeiro, se eu não me engano, hein, gente? Confere aí no Google, depois me conta. E é bem isso, né? Porque se a gente tem essa conexão de estar, assim, pessoas muito criativas, com aquela energia mais yang, enfim, aquela coisa da criança interior muito desperta, independente da sua idade, são pessoas que estão sempre criando, né? Parece que por onde anda cai pó de pilim-pim-pim, né? E vai realizando coisas. O meu pai era muito assim, né? Meu pai faleceu há 2 anos. Nossa, ele estava sempre inventando coisas. Gente, você ia na casa dele e quando ele ia em casa, ele falava assim, tem alguma coisa para arrumar? Ele não parava quieto, né? Eu chamava ele de professor Pardal. Então, é da alma da pessoa. Você é assim, né? Você gosta de criar coisas, às vezes a pessoa está lá, daqui a pouco ela fala, vou fazer uma torta, sei lá, um bolo, vou inventar algo novo, vou mudar os móveis do lugar. É da natureza da pessoa. E, aliás, não tem certo e errado, viu, gente? Não tem. É de cada um. O que importa é você seguir o fluxo da sua natureza. O que dá errado? É quando você tem essa natureza e você bloqueia a energia. Agora, se você é uma pessoa mais calma, mais tranquila, tá tudo certo também, tá? Não tem... Eu digo que o rio devagar e o rio depressa, eles chegam no mesmo oceano, tá? Eles vão se fundir, vão chegar no mesmo lugar. Cada um no seu ritmo. Mas, se você tem a natureza sonhadora, então aí eu quero te incentivar a colocar seus sonhos e seus projetos no mundo, tá? Porque tudo são fases, né? Então, tem a fase da ideia, sabe? Que é como o botão de uma rosa que surge. Aí, se você não coloca em prática, a rosa, ela vai morrer como um botão murcho encruado, né? Se você pega e fala assim, não, eu vou florescer a minha ideia, né? Então, o que eu preciso? Quais são as pontes que eu preciso construir? Quais são as parcerias que eu preciso fazer? Né? Com uma energia boa. Aí vão vindo insights. Então, é esse desabrochar. É como se a flor, ela vai desabrochando devagarinho no tempo dela. E vai se manifestando, a manifestação da criação, como um co-criador, tá ok? E aí você vai trazendo ao mundo o perfume das rosas, se o projeto for legal, né? Espero que sim, seja o que for. E você vai colorindo o mundo nesse desabrochar, até que chega um período que essas pétalas, elas voam, né? E se manifestam, enfim, é o ciclo da vida. Então, a pergunta é, você se considera um canal de mudança no mundo? Você é uma pessoa que tem coragem de ousar? Você pode pensar assim, não, isso não é para mim. Aí eu digo, você não sabe do que é capaz até o momento que decide tentar realizar, realização, realizar a ação. E muita gente não realiza porque está muito preocupado com o que os outros vão pensar, o que vão pensar de mim, sabe? E aí não dá certo, porque nunca você vai agradar todo mundo. Você pode fazer o que for. Se nem Jesus Cristo agradou a todos, imagina nós, não é verdade? Então, sempre vão ter ideias diferentes. Pessoas falando, vai sim, vai em frente. Outros vão falar, isso não vai dar certo, né? Então, o que a gente tem que saber? Tem que sentir dentro do nosso coração, onde mora a luz, né, divina, eu acredito. Nesse centro do equilíbrio dos 3 chakras superiores e inferiores se encontram aqui. É a coisa do sentir.
A gente sente uma coisa boa, gostosa, sabe? Nossa, quando eu penso em fazer isso, seja o que for, seja vender pastel na feira, seja fazer salgadinho, vender para os vizinhos, seja criar um projeto na internet, eu não sei. E você sente assim aquela coisa gostosa, sabe? O coração parece que abre, é a alma dizendo sim. Então, o sentir, a intuição é muito importante. Aí entra até a meditação, para você poder perceber o que sua alma quer manifestar. Porque é como se fosse a ideia, né, aqui, a verticalização delas, né, e depois a manifestação aqui no mundo real. E de repente você vê como um co-criador as coisas acontecendo, né? Isso é em tudo na vida, né? Eu me sinto muito co-criadora quando eu penso assim, eu vou criar um passeio, uma viagem. Aí eu imagino as pessoas chegando no ônibus felizes, eu imagino tudo dando certo, eu imagino, mesmo que dê errado, a gente dá um jeito de dar certo, né? Porque a gente não controla tudo, né? Às vezes chove. Eu falo que o homem dirige o navio, mas é Deus quem dirige o mar. Então, tem coisas que são inerentes à nossa vontade, mas eu imagino tudo em harmonia e todo mundo voltando feliz, né? Então, a gente está co-criando. Aí depois tem o lado da matéria, que seria da organização. Tem que entrar em contato com a empresa do ônibus, quem vai ser o guia, qual que vai ser o roteiro, as parcerias, os restaurantes e tal. E aí você traz para o mundo e manifesta, tá? E seja em qual área for. Mas começa dentro de nós primeiro. Então, acredite no teu potencial de cocriação, sabe? Nunca fala assim, isso não é para mim. Não sei. Talvez não seja mesmo. Se você quiser ser bailarina com 80 anos, eu acho um pouco difícil, é verdade. Mas tem coisas que são possíveis, tá? E qual a vantagem de você seguir os seus sonhos? Eu acredito que é colorir o teu mundo. Porque quando a gente segue o impulso da nossa real natureza, é como o girassol no sol. É como a violeta na sombra. É você seguir o impulso da sua natureza, que naturalmente você vai ter mais saúde, vai ter mais alegria, vai ter mais bom humor, vai ter mais disposição. Porque senão chega no final da vida, a pessoa às vezes ela está assim, poxa, acabou minha vida, não tem mais nada, né, para realizar aqui. Claro que tem, claro que tem. Aproveita a experiência da vida para aprender, sabe? Lê um livro. Sei lá, tem a Zíbia Gasparetto, né? Vocês conhecem? Deixou tantos romances incríveis que a gente viaja na leitura, coisa boa. Lê um livro, aprende. A tecnologia está trazendo tantas coisas boas para a gente, né? Agora tem o chat GPT, tem tanta coisa. Nossa, olha que novidade aqui, ali. Isso nos traz vida, né? Então, até que ponto, né? Você pode até escrever assim para você. Eu estou aqui no mundo para ser um agente de mudanças no mundo. Essas mudanças começando em mim, saindo da zona de conforto, né, e criando coisas, tá? No dia a dia. E às vezes a criação não precisa ser algo, vou ter que montar uma empresa. Não, a criação é você chegar na tua sala, onde tem teus netos, as crianças, de repente, e você criar uma atividade novas para ela, atividades que tiram ela do celular. Gente, vamos aqui, vamos brincar de amarelinha. É o tempo de criança, eu brincava, sabe? Apresentar coisas novas. Você vê como está sendo um agente de mudanças no mundo? É fazer um teatrinho, pegar fantoche, trazê-las mais para o mundo real aqui, né? Não que a internet não seja, mas essa coisa do sensorial é importante. Então, nunca deixe enferrujar essa parte sua, que é o lado sonhador, o lado criativo, que busca soluções, que busca alternativas, que isso depende muito de nós. Às vezes a gente fica esperando, né? Esperando. A gente fica esperando a vida e a vida fica esperando de nós, né? A mudança, o movimento. Então, seja você o agente, né? De mudança. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Essa frase é de Gandhi, tá? Então, esse convite para que nós possamos começar a colorir mais o nosso mundo interior, colorir mais a vida, tá? E isso é muito interessante. Então, acredite no seu sonho, acredite no seu poder de transformação, de mudar, porque é isso que dá vida. Né? Se você pega 2 cristais,
um pouco brutos, né? E quando você fricciona, ele sai uma fagulha de luz no escuro. Então, as interações, o movimento, né? Isso é importante. E a vida é movimento, começa daí, né? A vida é um movimento. Ah, mas eu moro sozinho, o que eu vou fazer? Não sei, liga para uma amiga, vai lá na igreja, participa da comunidade, sabe? Começa a criar coisas que a gente possa, assim, se sentir útil no mundo. Começa a colorir seu mundo, não desiste não, tá? Não desiste não. De se fazer uma pessoa mais feliz, né? E também, naturalmente, também colorindo mais ao seu redor. E um convite que eu tenho para vocês, né? Que, sei lá, que gostam de viajar, de interagir, ou quer sair um pouco do comodismo, da zona de conforto. Eu, Eliane de Araújo, com a Consciência Cósmica Turismo, esse mês de agosto nós temos 3 passeios de um dia, muito legais, tá? Deixa eu ver aqui, dia 20 de agosto é domingo, e a gente tem um passeio para Cunha com lavandário, tá? É muito lindo, lá tem sorvete de lavanda, tudo de lavanda, o lavandário é magnífico em Cunha. Depois nós temos no dia 26 de agosto, é um sábado, um passeio para o Templo Kadampa, em Cabreúva. É um templo budista. E a gente vai ter uma palestra com um monge lá, que eu sou super fã. É maravilhoso, faço questão de que tenha palestra. Depois tem um almoço. E aí nós vamos visitar o apiário Nona Emília, que o dono ali, que praticamente é, né, o proprietário, ele nasceu ali na casinha, ele fala, eu nasci aqui nessa casa, ele é muito simpático, ele apresenta o apiário, toda a produção, né, deles, né, eles fabricam vários produtos também, né, e embalam, né, geleia real, própolis, enfim. E aí a gente termina lá com um café da tarde, com violeiro, muito gostoso. Esse eu faço questão de ir, se eu puder eu vou também com vocês. E depois, no domingo, dia 27 de agosto, nós vamos ter o passeio de um dia para a Expo Flora em Olambra, com aquela chuva de pétalas, né? Que o tulipo, que ele sobe, né? Ele é um personagem de lá, é o tulipo, ele sobe lá no alto com um canhão e ele dispara pétalas e rosas, as pessoas embaixo tentando pegar as pétalas com uma música linda, é bem emocionante. Assim termina o dia lá, né? É uma feira para quem curte plantas, mudas, né? Enfim. Então, esses 3 passeios. E agora, no dia 4 a 6 de agosto, nós temos um passeio de 3 dias para Águas de Lindóia, Monte Sião e Serra Negra. Em Serra Negra, agora, o pessoal, em maio, teve a inauguração de uma fonte, que é a Fontana di Trevi, a réplica, né, que tem na Itália, e a gente vai visitar também. Então, passeio super legal, tá? Então, informações, eu vou dar aqui o site, é o conscienciacosmica.com.br, você entra lá em viagens, tá bom? conscienciacosmica.com.br ou o nosso WhatsApp, que é o 11 96 749 3971. 96749 3971. E é isso, pessoal. E a consciência cósmica continua, né? Firme lá, apesar, né, de tantas turbulências que tivemos aí na pandemia. E até esse final de semana vai estar vindo o professor Lárcio Fonseca, ministrando uma palestra sábado à noite agora e uma no domingo de manhã. Então a gente continua lá com o nosso projeto, né, com roda xamânica, muita coisa boa para você. E é isso. E continuando a nossa conversa aqui sobre você acreditar nos seus sonhos, fazer acontecer, ser um co-criador, uma das chaves é a seguinte, que você pode se fazer. Você tem um sonho, você tem uma ideia, né? E de repente você se pergunta assim, o que de pior poderia acontecer se eu tentasse, tá? O que de pior? Aí você pensa, naquele teu projeto, naquele teu sonho, que você fala, será que vai dar certo? Será que não vai? Então, o que de pior poderia acontecer se eu tentasse? Tal coisa, ok. A segunda pergunta é, eu me garanto? Se esse pior acontecer, eu me garanto? Se você diz que se garante, por que não, né? Se você diz eu não me garanto, né? Se não der certo, então você não tenta, nem tenta. Agora, se você fala, não, eu me garanto, se não der certo, enfim, eu tenho plano B, C, D, X, né? E você vai nisso. Então, e isso para tudo, tá?
De repente, fala assim, um rapazinho que está apaixonado por uma moça, e ele fala, ai, que vergonha de falar, né? Aí eu pergunto para ele assim, o que de pior poderia acontecer? Ah, levar um fora. Você se garante? Eu vou chorar um mês, mas depois eu fico novo inteiro de novo. Então o que você tem a perder se você se garante, não é verdade? Agora, não, se falar não, acho que, nossa, eu não aguento um não. Eu não sei lidar com a rejeição. Então fica na sua, né? Mas a chave é essa. Quando nós nos garantimos, a vida também, né, nos garante através da nossa própria vida. Porque nós é que damos suporte também. Claro que existem coisas que são inerentes, né, a nós. Mas essas perguntas são chaves. Isso faz você ir mais longe. Isso faz você andar em frente. O que de pior poderia acontecer? Tal coisa. Eu me garanto, me garanto. Então, eu vou, né, atrás dos meus projetos, dos meus sonhos. Eu fico pensando como seria se Disney falasse, isso não é para mim. É muito grandioso esse meu sonho, né, de criar personagens, etc, etc. Mas ele falou assim, por que não? Né? Então, essa pergunta também cria uma disruptura na vida. E por que não? Sabe? E, de repente, você fazer acontecer, tá? Porque, às vezes, a vergonha, a timidez nos bloqueia demais. Gente, nos bloqueia demais essa coisa assim. E tem muito de orgulho, vem falar que não. As pessoas tímidas, na maioria dos casos, são um poço de orgulho. Estão tão preocupadas com a autoimagem delas. O que vão falar de mim? O povo vai falar de qualquer jeito. Você faz assim, eles falam. Você faz assado, o povo fala também. Então faz do seu jeito, desde que seja dentro de uma ética, de uma responsabilidade, ok? É assim mesmo a vida. E o interessante, quando nós agimos, mesmo com medo, de repente você tem medo de dar uma palestra e você vai assim mesmo, a sensação que você tem, logo depois que você termina aquilo que tanto medo você tinha, é assim, nossa, eu não morri, eu continuo vivo, né? Olha que legal! Aí da próxima vez, você vai com um pouquinho menos de medo, tá? Mas não deixa de fazer as coisas boas por causa do medo, gente, não deixa. Sabe? E por que não? O que de pior poderia acontecer se eu tentasse? Eu não sei se eu sou capaz, eu não tentei ainda. Sabe? Esse tipo de pensamento são ferramentas que nos fazem mais felizes, tá? Então, quanto à timidez, pensa nisso. Ela bloqueia muito a nossa vida, tá? Então, vai com medo e tudo e vai se lapidando. Aí, cada vez você vai melhorando e desenvolvendo aquele dom, aquele talento, né? Seja o dom, né? Aqui eu dei o exemplo da comunicação. Eu me lembro que a primeira vez que a Beth Frati, que teve programa aqui na Mundial há muitos anos também, na Vibe Mundial, ela me chamou para ir para a TV São Caetano. Ela me chamou para participar de uma entrevista na TV. Gente, aquele dia eu não dormi, foi muito difícil. Eu tomava Floral, Resco e assim, falava socorro, né? Uma coisa é a rádio, não tinha imagem, né? Hoje tem, né? Vocês estão me vendo aí no YouTube, muita gente, né? E quanto a você chegar e participar ali, né? TV ao vivo ainda, foi muito difícil, mas eu fui assim mesmo. Fui morrendo de medo, o coração fazia assim, nossa, eu vou ter um infarto aqui, gente. Era muito complicado, mas eu segurei a onda, eu falei, eu vou, com medo e tudo. E no fim, quando ela tirou férias lá da TV, ela me chamou para apresentar o programa para ela, nas férias, né, uma outra apresentação. Aí eu que tomei o lugar dela e fiz algumas apresentações, os convidados, né, foi bem legal. E a rádio, quando eu comecei, foi assim também. Quando eu vim a primeira vez aqui para a rádio, eu vim no ônibus tomando Resco e assim, com muito... Nossa, você nem sabe. Eu era muito tímida e aí eu fui assim mesmo. Então, vamos enfrentar os nossos medos quando as coisas são boas. Claro que se tiver um leão querendo te pegar numa selva, é melhor você correr, tá? Esse medo é muito saudável, é muito salutar. Agora, aquele medo que nos bloqueia, gente... peraí, vamos usar a nossa inteligência a nosso favor. E a gente pega, né? Pega o medo, que você pode criar um personagem. O meu chama Medélio, na minha mente. Eu ponho ele menorzinho, ponho no bolso, coloco na bolsa e vou em frente. A gente vai em frente, dando continuidade à nossa vida com medo e tudo, tá? Isso é importante, né? Parece simples, mas eu sei que isso bloqueia a prosperidade, isso bloqueia a vida de muita gente, tá bom? Então, são essas dicas.
Então, tá aí, né, o convite, né, para você conhecer o Espaço Consciência Cósmica, que fica aqui a 2 quadras do metrô Brigadeiro, da Avenida Paulista, né? Nós temos agora lá, às sextas-feiras à tarde, o Reiki solidário, né, por um valor, assim, bem acessível mesmo. Ali você recebe meia hora de Reiki, tá bom? Então, eu peço que você se informe. E aí é só agendar. A gente tem apometria também, todas as terças-feiras e aos sábados, quinzenalmente. Eu vou estar também ali dirigindo uma roda xamânica, se eu não me engano, é 19 de agosto, é um sábado. E tem muita coisa boa lá, né? Tem o João Paulo Miranda, que vai dar palestra de astrologia também. Ele que é da Ubiose. Vai ser dia 12 de agosto. Enfim, entra no site e segue a programação, que é o www.conscienciacosmica.com.br, tá? É um espaço que já tem 27 anos. Tá? Já começou faz tempo, né? Quando eu comecei aqui na rádio, acho que eu tinha uns 28 anos, mais ou menos, né? O tempo passa, gente. O tempo passa ou será que somos nós que passamos pelo tempo, não é verdade? É uma boa pergunta. E é assim mesmo, né? É importante a gente estar aqui no aqui e agora. O passado sempre nos leva à depressão e ansiedade quando a gente fica no futuro. Então, o segredo é assim, só por hoje eu vou ter um dia feliz. Isso eu aprendi na pandemia. Eu falei, gente, como é que vai ser, né? A gente que tem empresa. Imagina, eu com uma agência de turismo e um espaço que é uma escola com eventos na pandemia. Eu falei, só por hoje eu vou viver em equilíbrio. Aí no outro dia, só por hoje. Esse só por hoje, eu até estou começando a utilizar em algumas outras situações que eu perco a paciência. Por exemplo, não é meu caso esse aqui que eu vou te dar, tá? Eu até sou bem tranquila. Mas tem gente que fica nervoso no trânsito, né? Aí você fala assim, não, só por hoje, só hoje, eu vou ter uma atitude serena no trânsito, né? Você trabalha com Uber, não sei, alguma coisa assim, só por hoje. Põe uma musiquinha New Age, uma musiquinha de relaxamento, sabe? Ou um áudio para você aprender algumas coisas, né? Tem muito podcast legal, aí você usa aquele tempo para isso. Eu estou usando essa tática para passar roupa. Gente, eu não gosto de passar roupa. Eu acho que é um tempo meio assim, né? Mas aí, o que eu fiz? Eu comprei aí uns 3 cursos pela internet, né? Eu adoro aprender, estudar. E aí, eu passando roupa, fiquei acho que 2 horas passando roupa, porque, né, eu tenho pouco tempo. E estava lá passando num dia à noite, no friozinho, e fiquei vendo os cursos. Eu achei muito bom. Eu transformei algo meio chato para mim numa coisa boa, né? Então, só por hoje eu vou exercitar essa tarefa que eu preciso fazer com calma, tranquilidade, seja organizar a tua casa, né? Seja o que for. Só por hoje eu vou fazer muito bem feito e com serenidade e paz. Fica essas dicas, um beijo, fui e volto na quarta-feira às 14h30 aqui com você.